Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 72 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos falar do que esperar para o GP de Mônaco de 2022 da Fórmula 1. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. O GP de Mônaco é a mais tradicional e a mais importante prova do calendário da Fórmula 1, se você for pensar bem, juntamente com Silverstone, com Monza, com o próprio Interlagos, são circuitos lendários que fazem parte há muito tempo do calendário da Fórmula 1. Por exemplo, Mônaco, juntamente com as 500 milhas de Indianápolis e também com as 24 horas de Le Mans, faz parte da chamada Tríplice Coroa do automobilismo, que são as três mais prestigiadas corridas do automobilismo mundial, que geralmente todos os pilotos querem ter no seu currículo, a Tríplice Coroa do automobilismo. Inclusive o Fernando Alonso está aí, correndo atrás dela. Então, como eu disse, o GP de Mônaco estreou na Fórmula 1 logo na primeira temporada em 1950. Ficou fora do calendário apenas alguns anos aí, iniciais, e com certeza é uma das pistas mais icônicas e lendárias. Tem todo o charme das ruas de Mônaco, os iates, barcos ao redor da pista. Além disso, o GP sempre teve a regalia de ser realizado no último final de semana do mês de maio. O GP de Mônaco, até este ano de 2022, era o único que não pagava aquela cota financeira para permanecer no calendário da Fórmula 1, justamente por conta de todo esse charme e das reuniões importantes que aconteciam na data do GP. Reuniões entre chefes de equipe, entre chefes de estado. Então tinha todo o glamour aí de se reunir no final de semana em Mônaco a Fórmula 1. Ainda tem, na verdade, né? Mas esse ano foi um pouco diferente. Esse ano exigiram a Liberty, que detém os direitos da Fórmula 1, a empresa americana, exigiu também o pagamento da cota financeira do GP de Mônaco, sob pena desse GP não mais aparecer no calendário da Fórmula 1. Então nós tivemos um rumor aí que talvez o GP de Mônaco poderia sair do calendário da Fórmula 1, muito por conta disso, por conta do pagamento dessa cota financeira. Mas aí chegaram num acordo lá, está tudo certo, e nós continuamos com o GP de Mônaco no calendário da Fórmula 1. O que eu particularmente concordo muito, porque uma pista dessa, lendária, e que está desde a primeira temporada da Fórmula 1 no calendário, não pode sair, né? Embora não proporciona corridas muito épicas, por ser um circuito muito travado, mas tem todo o glamour, né? E tem toda a estrutura de Mônaco ali, que já nos remete à infância, uma nostalgia. Então realmente Mônaco é uma pista que não deve sair do calendário da Fórmula 1, na minha opinião. Vamos falar do circuito. É um circuito de baixa velocidade nas ruas de Mônaco, com curvas de baixa e algumas de média. É um circuito muito estreito, que a princípio não possibilita grandes ultrapassagens. Possui apenas uma zona de DRS e essa zona de DRS quase não serve para muita coisa, por ser um circuito muito, muito estreito, e é um circuito muito difícil de se ultrapassar. Exige muita precisão dos pilotos, devido à grande quantidade de curvas e a estreita largura das ruas de Mônaco, que formam o percurso. É a única pista que eu não consigo jogar no videogame, de tão difícil e estreita. As demais eu ainda tento, sabe, jogar no game da Fórmula 1. Mas a de Mônaco eu não consigo jogar, é impressionante. Exige uma precisão muito grande. Então, nesse circuito, por ser um circuito de baixíssima velocidade, pode vir a favorecer o melhor pacote aerodinâmico, e não propriamente a potência pura do motor. Vamos falar então do circuito. Como eu disse, circuito de Mônaco, uma extensão de 3.337 metros, a menor extensão dentre todos os GPs do calendário da Fórmula 1. Na verdade, perfazendo uma distância total de 260,286 quilômetros. É o único circuito da Fórmula 1 que não precisa atingir os 305 quilômetros em voltas para sua realização. A FIA concede essa exceção à regra apenas para Mônaco. Então são 78 voltas e é um circuito que possui 19 curvas, apenas um ponto de DRS, como eu disse, que não
serve para muita coisa, minha gente. Maior vencedor do circuito de Mônaco, Ayrton Senna, com 6 vitórias. Lembrando que o Ayrton poderia ter 8 vitórias. A de 84, que foi cancelada, né, por conta das condições climáticas, mas certamente ele venceria. E também a de 88, quando ele bateu e falaram que ele estava querendo dar uma volta no retardatário, seu companheiro de equipe Alain Prost, que estava em segundo. Então Ayrton tem 6 vitórias, é o rei de Mônaco. Poderia ter até 8 vitórias, né, contando essas duas que eu mencionei. A equipe mais vencedora, a McLaren, 15 vezes. Volta mais rápida no circuito de Mônaco, Lewis Hamilton, em 2021, no ano passado, 1:12.909. E a pole mais rápida de Lewis Hamilton também, em 2019, com 1:10.166. Falado isso, vamos falar um pouquinho do que aconteceu no último GP de Mônaco, em 2021. Nós tivemos uma pole fantástica do Charles Leclerc, em casa, né? Ele é monegasco, então ele em casa fez uma pole sensacional de 1:10.346. No entanto, na corrida, que ele poderia converter essa pole em vitória em casa, que é o seu grande sonho, é vencer na sua casa em Mônaco, ele teve problemas na caixa de câmbio e não pôde sequer participar da corrida. Então foi um clima muito ruim ali antes da corrida, porque o Charles Leclerc não participou da corrida, embora tenha feito a pole. E aí, Verstappen, né, que largou na pole. Mônaco é de difícil ultrapassagem, então não foi uma corrida tão sensacional. O Verstappen dominou durante toda a corrida. Foi uma corrida um pouco morna, na verdade, então tivemos o seguinte resultado. A vitória de Verstappen, o Carlos Sainz em segundo e o Lando Norris completando o pódio em terceiro. E a volta mais rápida, Lewis Hamilton, com uma volta de 1:12.909. Lembrando que o Leclerc nunca conseguiu uma vitória e nunca conseguiu completar uma corrida em sua casa, em Mônaco. Então, para esse ano de 2022, vamos apostar bastante as nossas fichas aí no piloto da casa, o monegasco Charles Leclerc. Os últimos vencedores em Mônaco, em 2021, Max Verstappen, como eu acabei de dizer. 2019, Lewis Hamilton, ou seja, 2020, por conta da pandemia, nós não tivemos o Grande Prêmio de Mônaco. 2018, Daniel Ricciardo. 2017, Sebastian Vettel. 2016, Lewis Hamilton. E agora, o que esperar para o GP de Mônaco de 2022? Pelas características da pista, como eu disse, por conta de ser uma pista de baixa velocidade, que precisa muito mais da questão do downforce e da velocidade, da retomada de curvas, eu acredito que a Ferrari leva vantagem nessa pista. Então acredito que pelo pacote aerodinâmico da Ferrari, ele ainda é um pouco melhor que o da Red Bull. Então para esse GP de Mônaco eu aposto na Ferrari. Lógico que a gente não pode descartar a Red Bull, que vem fazendo um trabalho fantástico aí na primeira posição, e a Mercedes correndo por fora e se consolidando como a terceira força. Mas para esse GP em específico, eu aposto na Ferrari por ter um pacote aerodinâmico melhor e o circuito ser um circuito de baixa, com muitas curvas de baixa, então a velocidade de retomada de curvas da Ferrari ainda é melhor do que o da Red Bull, na minha opinião. Previsão do tempo. Sexta-feira, parcialmente nublado, mínima de 19, máxima de 26 graus. Sábado, tempestades isoladas, mínima de 16 graus e máxima de 21 graus. Domingo, pancadas de chuva, tem 80% de chance de chuva, mínima de 16 graus e máxima também de 21 graus. Ou seja, podemos ter um GP de Mônaco na chuva. Tendo um GP de Mônaco na chuva, essa minha análise sobre a Ferrari e pacote aerodinâmico cai um pouco por terra, porque na chuva a gente depende muito mais da habilidade do piloto do que propriamente se o carro está mais ajustado ou não. Então pode mudar aí a previsão do que eu falei se caso realmente tiver chuva. Falado isso, vamos falar da programação para o final de semana. O TL1, ou seja, o Treino Livre 1, será na sexta-feira às 9 horas da manhã, com transmissão da Band Esportes. O TL2, ou seja, o Treino Livre 2, ao meio-dia, com transmissão da Band Esportes.
TL3, o treino livre 3 no sábado, 8 horas da manhã, com transmissão da Band Esportes. Aí o treino classificatório, ou seja, o Qualify, também será no sábado, às 11 horas, com transmissão da Band. E a corrida no domingo às 10 horas da manhã, com transmissão da Band. Por fim, os meus palpites aí para o GP de Mônaco de 2022. Como eu disse, que eu acredito que a Ferrari tem o melhor pacote aerodinâmico para essa pista, eu vou cravar aí uma pole position do Charles Leclerc, uma vitória do Charles Leclerc em casa, ele precisa disso, o Monegasco. Segundo lugar, Carlos Sainz, ou seja, uma dobradinha da Ferrari. Terceiro lugar, Max Verstappen. E volta mais rápida, Charles Leclerc. Mas me digam aí nos comentários quais são os palpites de vocês para esse GP, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje do que esperar para o GP de Mônaco de 2022. Espero que tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo. Isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus.